Muito bem, gente. Girando o assunto aqui, a apoiadora do governo Bolsonaro, Sarah Winter, divulgou um vídeo na madrugada de hoje, após ter deixado a prisão, onde ela passou 10 dias. Na gravação, ela diz que não se arrepende de lutar pelo Brasil. Produção, vamos colocar esse vídeo? Boa noite. Sarah Winter, o que sobrou da Sarah e o que tá renascendo da Sarah. Foram 10 dias baixo uma prisão arbitrária que até a hora de hoje, passado já as 10 horas da noite, eu ainda não sei o motivo. Talvez eu nunca saiba. E hoje, uma pessoa, enquanto eu estava colocando uma tornozeleira eletrônica, sim, senhores, eu estou usando uma tornozeleira eletrônica, como se eu fosse exatamente um bandido ou representasse qualquer perigo à segurança nacional. Verdadeiramente. Alguém me perguntou: Sarah, você se arrepende? E eu disse: não, eu não me arrependo. E pelo meu país, eu faria o que fosse necessário, dentro da legalidade, claro, dentro do que eu entendo por moral e dentro das minhas balizas cristãs. Eu quero agradecer a cada um de vocês que se solidarizou comigo e com todos os outros presos políticos: Érica, Arthur, Emerson Mito Show e Renan. Muitos ainda estão abalados como eu estou, mas vai ficar tudo bem. E a nossa luta por um Brasil livre, justo e onde o povo é soberano só começou. Nenhuma pessoa vai desistir de tentar fazer um país melhor. Ninguém vai sentir medo mais ou qualquer tipo de aflição. Foram dias muito, muito horríveis. A pior coisa é você ser apoiadora do presidente Bolsonaro e estar num presídio. Você escuta coisas e ameaças horríveis contra você, contra sua família. Eu vou falar isso mais pra frente em outros vídeos, mas no momento eu queria dizer pra vocês obrigada e não desistam. E que não seja mais necessário, nessa nossa pátria, que haja mais presos políticos. Que o sacrifício da nossa liberdade não tenha sido em vão, e que possa inspirar no coração de vocês uma luta para que a gente possa mostrar a todos aqueles que acham que mandam nesse país que quem manda de verdade somos nós. É, gente, essa trilha é bonita de fundo, hein? Nesta quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu liberar da prisão os demais investigados por críticas e ataques a ministros da corte. Ela, gente, e os outros alvos terão de usar tornozeleira eletrônica e serão obrigados a ficar em casa, tendo autorização somente para trabalhar e estudar mediante ordem do Supremo. Também não poderão manter contato entre eles e terão de cortar laços com movimentos e investigados em outras frentes. Os investigados terão ainda que manter distância de 1 quilômetro do STF. Adrilhe Jorge, meu caro, que leitura que você faz sobre todos esses contornos que essa história ganhou? Olha, um dos piores problemas contemporâneos, não só do Brasil, mas como no mundo, é a falta de senso de proporções, né? É você equalizar, por exemplo, um sujeito que olha de maneira insidiosa para a mulher com um sujeito que estupra a mulher na padaria e arrebenta com ela. Tudo é enquadrado na lei de estupro hoje em dia. Eu acho que essa é uma questão muito complicada. A Sarah Winter é a mesma coisa. Ela é um personagem eminentemente agressivo, incisivo e absolutamente ridículo. Você soltar fogos de artifício, ameaçar trocar supapos com o ministro, uma menina de 1,5 m, um ministro de quase 2 metros de altura, você dizer que vai perseguir a família do ministro, aí vai lá a polícia e apura que lá no QG desse grupo terrorista havia simplesmente camisetas, rojões, cartazes, não havia rigorosamente nada. Ainda mais para ser enquadrado nesse tipo, ainda mais para ser enquadrada nesse tipo de lei de segurança nacional, que é uma estrovenga do governo ditatorial dos anos 70, muito abstrata, qualquer tipo de difamação à ordem pública. Olha, picharam o muro da ministra Carmen Lúcia, já depredaram a esplanada, movimento sem terra, movimento sem teto, já fizeram isso várias vezes, nenhum deles foi enquadrado na tal famigerada lei de segurança nacional. O problema é transformar um personagem em um grupo ridículo que empunha tochas ou solta rojões em um grupo terrorista. Aí isso é grave. Isso sim é um sintoma claro de perseguição política de grupos que são conservadores, que sejam reacionários que seja. Mas não há nenhum tipo de legitimidade para condenar uma ação que é eminentemente patética. Mais que patético, é arbitrário, é autoritário, é ditatorial fazer com que essa menina use tornozeleira eletrônica, que seja impedida de se comunicar com outros grupos. Quando a gente tem pessoas como Zé Dirceu, Lula, Azeredo, pessoas condenadas pela corrupção mais visceral da história do país, que estão aí, livre, leve e soltas. Ou seja, é aquele
eventual, usar uma expressão do meu querido Constantino, duplo padrão. Então fica a impressão clara de que um STF aparelhado por juízes progressistas tem uma percepção de qualquer pessoa que alimente um afã ideológico mais conservador, mais à direita, seja tratado de maneira distinta e diferente do que aqueles seus cordeirinhos, que às vezes empunham paus, pedras, coquetéis molotov, são agressivos, mas são sempre legitimados porque fazem isso em nome da democracia. É a suprema hipocrisia federal. Zé Maria Trindade, Zé, você concorda com a Adriles? Você acha um certo exagero essa questão da tornozeleira? Olha, eu acho que não. Adriles, eu olho para a Sara e tenho a impressão assim, de uma figurinha repetida no álbum, daquela que você vai colar e já tem uma lá. Já houve pessoas no mesmo tom, até no mesmo tom da tinta do cabelo, né, que procuram uma vaga na Câmara dos Deputados, querem eleição, e fazem exatamente esse movimento. Não foi só isso aí que você falou, Rojão. Lá no QG desse grupo foram encontradas armas e planejamentos, inclusive de ataques à casa de ministros. Então, é um grupo organizado, não sei exatamente qual é a extensão desta organização. O presidente Jair Bolsonaro, em um determinado momento, eu acho que já está chegando esse momento, terá que vir a público dizer o que ele pensa e o que ele quer do apoio destes grupos. Não é só um grupo, não é só o grupo da Sara. Existem outros grupos radicais que rondam e que apoiam ali o presidente Jair Bolsonaro. Eu não acho que o seguidor do presidente Jair Bolsonaro, o apoiador do presidente Jair Bolsonaro, tenha esse carimbo. Não é isso. Não é esse o eleitor médio do presidente Jair Bolsonaro. Mas são também esses grupos. E talvez esses grupos é que detonaram ali a ideia inicial da campanha do presidente Jair Bolsonaro. No último processo que foi arquivado na Justiça Eleitoral, mostra exatamente grupos que não são radicais, que não são extremistas, que colocaram, independente da campanha, outdoor do presidente no Brasil inteiro. E a oposição queria que o presidente justificasse, que explicasse por que não está na prestação de contas, mas são independentes. Neste caso, o presidente precisa e vai ter que chegar num determinado momento e dizer se quer ou não esse grupo. Eu diria que não é o eleitor médio. E ela exagerou em nome de buscar isso aí. Ela pediu para ser presa. Ela estava aumentando o tom, ameaçando familiares, transformar a vida de um ministro do Supremo no inferno. Ameaçando disputar socos com o ministro. Então, eu acho que ela estava querendo, ela está querendo e conseguiu. A Sara hoje é uma figura conhecida nacionalmente, o que não era antigamente, né? Há meses atrás, só o grupo de 30, que ela chamava de 300, é que sabia que ela existia. Só um minuto, Adriles, vou só passar a palavra para a Paulinha, que ela levantou a mão pedindo para fazer um pitaco. Vamos lá, Paulinha. Porque vocês não estão identificando a melhor parte dessa história, essa virada dramática. Gente, de agressivo e tudo, agora tem trilha emocionante, tem uma coisa João Kleber, no meu próximo vídeo eu vou contar mais. Eu acho que aí está o caminho. Esse é o caminho, um caminho mais dramatizado, mais serimaníaco, uma coisa mais fofa, né? Porque mudou completamente, é outra pessoa. Eu vou acompanhar essa série, mas imaginando, poderia ser ficção, né? Poderia ser só roteiro e interpretação, que tá legal de acompanhar. Sara Winter na Netflix, imagina. Zé Maria, primeiro eu queria te perguntar quais foram as armas que foram encontradas no QG. Parece que foi só um facão de cozinha, não tem outra informação. Mas assim, a gente já debateu aqui uma vez de um festival punk e vira mexe, ele volta à tona, que eu achei um exagero, mas não para ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, em que era uma coisa assim, facada fest, dessa vez vai. Era uma ameaça alegórica, ridícula e patética ao presidente da República, que se via numa caricatura empalado por um lápis, porque ele era contra a ditadura. Poderia ser isso enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Eu acho exagero. Acho que até poderia ser processado por uma difamação, por uma agressão, uma incisão. Agora, eu acho, eventualmente, a Sarah Winter um personagem eminentemente ridículo. E eu concordo com a Paulinha, é de uma cafonice extrema, aquela trilha, aquelas tochas, ela diz que foi inspirado na Bíblia. Mas aí vem uma mídia e fala que aquelas pessoas empunhando tochas eram como a Ku Klux Klan. Olha só a narrativa midiática e simbólica e alegórica que faz.
Então, essa narrativa alegórica de que eles são racistas, nazistas, fascistas, sem ter feito nenhum tipo de ato concreto nesse sentido, uma menina que jura trocar sopapos com o ministro, pode ser enquadrado numa lei de segurança contra o ridículo e o patético. Mas lei de segurança nacional é um extremo, é uma falta de proporção que eu considero e acho absurda e preocupante, que isso pode surgir numa perseguição a qualquer tipo de grupo político que fale de maneira incisiva, como o grupo Punk, que ameaçou matar o presidente, a facada agora vai, ou como a ridícula da Sarah Winter. Muito bem. Zé Maria Trindade, para a gente fechar esse assunto. Só para dizer que o grupo, ela não foi presa sozinha, o grupo era maior, e Sim. as armas, o argumento do grupo é de que se tratam de pessoas do crack, né, que é aqueles atiradores esportivos e tal, que têm o direito, inclusive, de portar armas. Eu vejo aí, assim, que a Sarah está procurando mesmo, ela pode virar líder do governo na Câmara dos Deputados, se seguir o mesmo roteiro de outros casos parecidos, né? E ela está cometendo quase um crime, né? Ao colocar essa bandeira modificada aí, é uma contravenção penal, já que a bandeira é um dos 4 símbolos nacionais protegido pela Constituição e comete contravenção penal quem muda a bandeira, inclusive proporções, e ela colocou alguma coisa lá na bandeira, ela estava na frente e não dava para ler, o que já é uma contravenção penal. Então, eu acho que o Supremo colocou na medida certa, ela está impedida de ir para o Congresso, o Supremo, se aproximar de Casa de Ministros, e vamos ver. Eu tenho a impressão que ela vai desobedecer isso e vai voltar à cadeia. Isso está escrito e ganha votos. Nisso eu concordo plenamente com aparecer, você. Ela quer se fazer de mártir. Lógico. Gente, quem não enxerga isso é cego, imagina. É claro. Muito bem, Zé Maria Trindade. Olha, se um dia o Brasil vir a ser um país com regime comunista, o senhor vai ter que doar um dos seus violões, viu? Cada um tem uma função. Tchau, Zé. Obrigado, viu? Abraço pra você e até amanhã. Muito bem. E não seria doar, dividir. Isso aí, muito bem. Bom dia. Tchau.